Queridos, a paz do Senhor, estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Sintam-se abraçados, sintam-se de mãos apertadas, sintam-se beijados. E vamos dar continuidade no capítulo 10 do livro de Marcos. Vamos comentar a respeito de um versículo e depois vamos tentar contextualizar ele dentro da minha ideia, ok? A palavra de Deus é assim, capítulo 10 de Marcos, versículo 13. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, impondo a mão, as abençoava. Ok? Então a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito da entrada, na verdade, do reino de Deus. Tá? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador pela fé, ok? Nós entramos no reino de Deus e passamos a fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E quando isso acontece, nós passamos a fazer parte de algo muito maior do que simplesmente uma decisão pessoal que eu tomei. Agora eu faço parte de um corpo. E que corpo é esse? O corpo de Cristo. Mas lá na frente a gente vai falar sobre isso. Ok? Só entendendo que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E aí a gente precisa entender o seguinte, que a igreja ela tem duas funções. Ela tem a primeira função, que é de adoração. Tá? Eu vou falar função, mas assim, tem a primeira vocação, que é de adoração. E a segunda vocação é que nós somos depositários ou guardiões da fé. Né? É através dos testemunhos, é através da minha fé, da pregação da fé que eu tenho, que as pessoas vão se convertendo. Então nós temos essa fé, somos depositários dessa fé, nós passamos para que outras pessoas elas possam conhecer essa fé. Então quando a gente fala em igreja, a gente precisa conhecer alguns aspectos dela. Um dos aspectos, por exemplo, é que a igreja ela, não pode ser entendida como... Eu não posso entender o meu vínculo com você como um vínculo simplesmente natural. Nós temos um vínculo espiritual porque nós fazemos parte da igreja. Então, fazer parte da igreja faz com que nós tenhamos um vínculo espiritual. João, capítulo 17, versículo 21... Eu espero que você já esteja com sua Bíblia aberta, afinal é uma escola bíblica dominical, né? Ele vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do 20, ele vai dizer o seguinte, Jesus orando, né, pelos discípulos e apóstolos, ele disse assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, eu e você, por intermédio da sua palavra, tá? Olha aí, guardião da fé, depositário da fé, né? Nós passamos a nossa fé para outras pessoas. Guardamos a fé e passamos para outras pessoas, ok? Então, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Memorize isso aí. Todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ok? Então, todos nós somos um. Amém? Entre eu e você, né, alguns moram no Bessa, estão mais perto de mim, outros moram mais longe, Diego e Patrícia moram um pouco mais longe, mas ainda assim, entre eu e vocês tem o Espírito Santo de Deus, amém? Porque nós somos um, todos nós somos um, né? Temos a unidade, por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, temos Cristo como cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E com isso nós precisamos entender o seguinte, que ela é perfeita. Algumas pessoas ficam procurando defeitos nas pessoas, né? E a igreja tem. Ela não, a igreja local, eu vou usar esse termo, ela tem um defeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Ok? Mas, ainda assim, nós precisamos entender que a igreja, espiritualmente falando, ela é perfeita. Porque ela é o corpo de Cristo. Ela tem, né, o Espírito Santo foi dado à igreja e mesmo com as nossas imperfeições, ela é perfeita. Tanto é que ela vai ser arrebatada.
ela vai ser na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento, ela vai subir, o Espírito Santo ela vai subir com a igreja também. Então nós precisamos entender o seguinte, que mesmo com todas as imperfeições e todos os defeitos que nós podemos enxergar, a nossa igreja, ela é perfeita, né? É uma grande bênção nós fazermos parte dessa igreja. Então, às vezes, a gente fica inclinado a querer olhar os defeitos das igrejas, olhar as falhas das igrejas. Eu estou falando de igreja sadia, tá? Toda vez que eu falar agora, a partir de agora, de igreja, eu quero que a gente entenda, não estou falando de igrejas com doutrinas antibíblicas, mas eu estou falando de igrejas sadias, ok? Então, quando eu falar igreja, igrejas sadias, tá? Então, assim, às vezes a gente quer procurar defeito nas igrejas, né? Fica apontando falhas, fica apontando defeitos, mas, irmãos, é uma bênção nós fazemos parte da igreja, porque ela é o corpo de Cristo. E agora, falando da primeira igreja, né? Para mim é uma bênção fazer parte dessa igreja. Como ela tem me ajudado, como ela tem me apoiado, ajudado meus filhos. Então, assim, eu queria que a gente pudesse realmente ter essa visão de que dentro, né, das nossas imperfeições existe a perfeição de Deus. Por quê? Porque aqui está o Espírito Santo entre a gente, trabalhando, né, nos edificando e nos amadurecendo, né, nos aperfeiçoando. Ok? João 16, versículo 17, ele diz o seguinte, ele diz assim, Jesus está dizendo para os discípulos, né? Mas eu vos digo a verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vai vir, né? E se eu for, o Consolador, eu vou enviar o Consolador. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui entre nós, ele está agindo entre nós, né? E isso faz com que seja uma bênção. Então, só repetindo aquele raciocínio, mesmo que alguém esteja assistindo esse vídeo em Tóquio, entre eu e essa pessoa tem um Espírito Santo de Deus fazendo milagre, trazendo misericórdia, né? Fazendo a sua obra. Amém? Outro aspecto que a gente precisa entender na igreja, está ali em Efésios capítulo 4, versículo 15 ao 16, e ele diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, né? Afinal, na escola bíblica dominical, vai dizer assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha aí, Jesus como cabeça da igreja, tá? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, outro aspecto da igreja que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que o nosso crescimento individual, ele faz parte de algo muito maior. Quando eu busco ler a Bíblia, quando eu busco uma vida de oração, quando eu busco caridade, quando eu busco me envolver nas atividades da igreja, eu estou fazendo muito mais do que uma edificação pessoal. Tá? Por quê? Porque eu faço parte de um corpo. E se eu melhoro, esse corpo melhora também. É isso que está dizendo aqui no versículo 16. Olha o que ele diz. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, né? Ou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando eu participo de atividades da minha igreja, quando eu desenvolvo, né? A partir de agora eu quero realmente aprender a palavra de Deus, a partir de agora eu quero uma vida de mais oração, a partir de agora eu quero me envolver mais em caridade. Sempre que eu desenvolvo, tá? Não sou só eu, Eduardo, que estou desenvolvendo, mas eu estou ajudando ao desenvolvimento, ao aumento e ao crescimento da minha própria igreja, tá? Tanto a igreja, eu vou usar o termo, tanto a igreja de Deus, a única igreja que existe, que só existe uma igreja, como também a minha igreja local. Então nós precisamos de mais envolvimento, precisamos participar mais das coisas da nossa igreja, ok? Por quê? Porque a minha ação, né, a minha atitude, ela tem ligação direta com o crescimento, com o aperfeiçoamento, com o amadurecimento da minha igreja, ok? Ainda em Efésios capítulo 4, agora versículo 11 ao 13, a palavra de Deus diz assim, Ele mesmo, né, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida que estamos, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ok? Então, esse outro aspecto que eu queria dizer a gente precisa entender que Jesus Cristo aqui na Terra, ele era, e ele onde ele estiver, ele é completo, né? Lá na destra do Pai Todo-Poderoso, ele é completo. Ok? E quando eu digo completo, eu digo em perfeição e em ministérios. Então, quando a gente, se a gente tivesse na época de Jesus, se a gente olhasse para Jesus, todos os ministérios que você pudesse entender, Jesus, ele era completo nesses ministérios. Mas aí ele ascende aos céus, o Espírito Santo vem para a terra e nós agora somos, como igreja, corpo dele. E essa perfeição de Jesus, ela precisa continuar. E como é que essa perfeição de ministério, tá? Estou falando perfeição ministerial. Como é que essa perfeição ministerial, ela continua? Através dos dons e ministérios que foi dado à igreja. Então, se Jesus era profeta, fazia milagres, tinha dom de curas, ele era mestre, né? E vários outros dons e ministérios que a gente pode imaginar, agora o corpo de Cristo também tem todos esses ministérios. Mas como é que ele tem todos esses ministérios? Em mim e em você. Então, uns têm dons de mestre, outros têm de profeta, outros são pastores, outros têm dom da fé, oração, e por aí vai. Mas, somando o corpo de Cristo, continua, eu vou usar uma expressão mais simplificada, com todos os ministérios e com toda a ação que Jesus tinha quando tinha aqui na terra, porque ele tinha todas as ações, ele podia fazer todos os milagres, e pode fazer todos os milagres, ele era completo em seus ministérios, tá? O que é que acontece agora? O Espírito Santo foi dado a nós, né? E nós temos dons. E agora, através dos dons do Espírito Santo, porque o milagre não sou eu que faço, mas é o Espírito Santo, é o Deus Espírito Santo que faz o milagre, tá? Isso a gente precisa entender, porque às vezes a gente tem umas visões assim, eu vou pregar agora e meu filho vai se converter, meu vizinho vai se converter. Nós não fazemos milagres nenhum. Todo dom pertence ao Espírito Santo, é pertencente ao Espírito Santo de Deus, todo dom, ok? Ele dá pra gente, né? E nós executamos o ministério, mas o milagre é sempre do Senhor, o poder sempre é de Deus, tá? Só lhe deu glória a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o poder, amém? Mas esses milagres ainda continuam existindo, continuam sendo feitos, mas como? Através da igreja, que é o corpo de Cristo, ok? É muito interessante porque se você pegar 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar da ceia do Senhor, que é aquilo que traz a gente para dentro da igreja, que é um evento, digamos assim, para a igreja, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 11 fala da ceia, mas no capítulo 12 ele já fala em dons e ministérios, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais de dons e ministérios, 1 Coríntios capítulo 12, nós temos Efésios também, aqui, no versículo 11 versículo 11 ao 14, mais ou menos, por ali assim, e nós temos também em Romanos capítulo 12. Se tiver mais sobre dons, mais em algum trecho da Bíblia, eu realmente não estou lembrado agora. Amém? Mas esse terceiro aspecto a gente tem que ter bem em mente. Qual é o terceiro aspecto? Que Deus dá dons e ministérios e que através dele, através da execução dele, né, a igreja ela se torna ativa, a igreja se movimenta, a igreja ela cresce, a igreja desenvolve, tá? A igreja ela interage como um organismo vivo com a sociedade. Então, aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ou aquela pessoa que está passando fome, aquela pessoa que está no presídio, ela vai ser apresentada à igreja através da nossa ação de dons e ministérios. Ok? Para terminar aqui um pouquinho, bem ligeiro, eu queria falar de algumas características da igreja.
Primeira característica da igreja, unidade, tá? Na verdade, as características da igreja eu vou falar logo quais são e a gente vai tratar de cada uma. Unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade, ok? Então, primeira coisa, unidade. Só existe uma igreja, tá? Então, embora a gente fale de igreja do Nazareno, nós somos da igreja do Nazareno, mas isso aí é uma denominação, mas só existe uma igreja, ok? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6, diz que o Espírito Santo, que o Senhor e que o Deus é o mesmo, tá? Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6 também, diz que nós temos que só há um corpo, só há uma esperança, só há um Senhor, só há uma só fé, só há um só batismo e há só um Deus e Pai, tá? Só um. 1 Timóteo capítulo 2, ele diz lá que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ok? Só um. Só existe um corpo de Cristo. Não pode haver uma cabeça e vários corpos. Então só existe uma cabeça, que é Jesus Cristo, e um corpo, e nós fazemos parte desse corpo, ok? Então todas as igrejas que são sadias, né, embora haja uma diferença de doutrinas, diferenças administrativas, mas todas as igrejas que são sadias é uma só com a gente. Amém? Segunda característica da igreja é que ela é santa, né? E o que é que significa isso? Que a igreja, na sua essência, ela é santa. Ela já nasceu santa. Agora, nós não. A gente tem que se converter, tá? Para que nós sejamos santificados. E aí nós passamos a fazer parte de quê? De uma igreja que, por si só, ela é santa. Ela não se converte. Quando a gente abre uma igreja, e aí agora estou falando de igreja local, ela está aberta ali e tal, mas ela faz parte de uma igreja só, que é santa na sua essência, tá? Catolicidade, a palavra católica, ela significa universal. E por que nós citamos muito que ela tem que ser católica, né? Por que ela tem que ser universal? Porque precisa contrastar com a ideia judaica. E qual era a ideia judaica? A ideia judaica sempre foi de uma igreja que fosse local e nacional, né? Então os judeus sempre acharam assim, aquela visão templocêntrica, né? Que tinha que ficar em volta ali do templo, tá? E que as pessoas, né, e que a igreja foi um erro dos judeus achar isso, e que a igreja era para os judeus e só para os judeus. Então eles falharam, digamos assim, no seu ministério de levar a Deus, o conhecimento de Deus, né, levar às nações, né, a palavra de Deus, que as nações pudessem conhecer a Deus. Então era sempre uma visão muito local e nacionalista. Então, em contrapartida disso, nós dizemos que a igreja é católica, ou seja, é para todas as nações, para todas as pessoas, e hoje ela está em todo lugar, porque ela é cristocêntrica e Cristo está em todos os lugares. Lembrando que, como Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele está presente aqui na minha casa, está presente na sua casa, e está presente em todos os lugares que você pode imaginar. Amém? Não tem nenhum lugar que o nosso Deus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles não possam estar. Ok? Quando nós dissemos também que ela é apostólica confessional, está ali também aqui em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o que é que significa isso? Significa que todas as profecias da palavra de Deus e tudo que os apóstolos disseram, eles têm que girar em torno de Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Que cristocêntrico. Pessoal, às vezes eu ainda gaguejo, da mesma distância, eu gaguejo. Só que aqui é pior porque eu não posso editar, né? Já faz 19 minutos assim, mais ou menos, que eu estou falando, e eu não vou poder editar. Então, tem que ir assim mesmo, tá? Não deixei de gaguejar por causa disso. Ela é nós somos cristocêntricos. O que é que significa isso? Significa que os apóstolos e os profetas o tempo todinho falaram a respeito de Cristo. E é isso que fundamenta a gente, é a palavra de Deus, tá? É a palavra de Deus, a profecia que está na Bíblia, que aponta para a gente que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, tá? E a gente não pode abrir mão desse entendimento.
ok? Só para completar aqui, a administração das igrejas também, ela pode se dar de 3 maneiras principais. Na verdade são 5, mas a gente pode resumir em 3. A primeira é um tipo chamado episcopal, tá? A qual só os líderes, né? A autoridade ela está em torno só da liderança, são aquelas que, por exemplo, só os pastores é que tomam todas as decisões, a liderança está na mão só dos pastores. A gente tem um segundo tipo que é congregacional, onde toda a congregação ela tem um poder de decisão, e a gente tem um terceiro tipo que é o tipo presbiteriano, que é o que se assemelha mais à igreja do Nazareno, que é aquele que tanto os ministros como os leigos, eles ali estão na tomada das decisões. Eu estou falando isso administrativamente falando, porque como uma instituição espiritual, ela é uma instituição espiritual, mas as igrejas locais, elas têm a questão administrativa. Então a nossa igreja, ela é mais parecida, ela é muito voltada a esse sistema presbiteriano. E ó, queridos, tem coisas que vocês não sabem. Mas, por exemplo, sempre que vai mexer no patrimônio da igreja, que a gente vai doar alguma coisa para outra igreja ou para alguém, o pastor Veloso, ele sempre consulta a junta, né? A nossa junta consultiva. Da importância da gente participar das assembleias, da importância da gente votar nas assembleias, nas pessoas, não porque são nossas amigas ou porque a gente gosta, mas sabendo se a pessoa tem inclinação para aquele cargo que a gente está votando. Isso aí também é muito importante, tá? É muito importante também que as pessoas da junta se envolvam na igreja, contribuam com o pastor, inclusive nas decisões, tá? Porque isso traz realmente equilíbrio. E eu sou muito grato, né? E sou muito satisfeito pela forma como a nossa igreja administra. Amém? Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Né? Sabendo, ame a igreja de Deus. Ame todas as igrejas, como eu falei sadias. Ame todas. Mas ame a sua igreja local. Amém? Contribua com a sua igreja local. Se desenvolva espiritualmente. Toda vez que você desenvolve, que você cresce, a sua igreja, ela cresce também. A igreja de Deus, ela cresce também. Amém? Participe das atividades da igreja. Então, sempre que a igreja tiver atividades, participe, contribua, se envolva. Tá? Você faz parte de um corpo. Ninguém está isolado. Eu não estou isolado, eu faço parte de um corpo. Amém? E, por último, procure usar seus dons, procure usar seus ministérios. Amém? Tem um campo lá fora muito grande. Tem muita gente ainda quando Jesus falou assim, né, que da colheita, né, que tem muita coisa para colher, mas tem muito poucas pessoas para trabalhar nessa colheita. Amém? Então ainda tem muita gente para ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que precisam, que talvez não vão se converter nunca, mas ainda assim precisam de caridade, estão passando fome, estão em hospitais. Amém? Tem muitos campos ainda para a gente evangelizar. Então, assim, se envolva e trabalhe na obra de Deus. Ok? A gente vai ficar agora até às 7 horas respondendo perguntas que possam surgir caso haja interação. Tá? Fica na bênção de Deus. E minha oração é: faça parte da igreja e, mais ainda, seja igreja. Amém? Tem pessoas que frequentam a igreja e tem pessoas que são a igreja. Então, seja a igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Fique na bênção do Senhor.